Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AlgarCast, o podcast do Grupo Algar. Hoje nós vamos falar sobre um tema incrível, gestão de pessoas, como fortalecer as empresas a partir da gestão de pessoas. E aqui comigo tem a Renata Machado, da Algar Farming, e o Marcelo Prado, da M Prado. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Tati. Obrigado, Tati. Para nós um privilégio estar aqui hoje com você. E Algar tem um espaço muito importante no meu coração, até porque foi aqui que eu comecei a minha carreira profissional. Então, todas as vezes que eu venho aqui, eu sempre me sinto emocionado, feliz e com muito prazer de estar aqui compartilhando com vocês esse bate-papo. Que coisa boa, estamos muito alegres em recebê-los. E já que começamos falando um pouquinho dessa carreira, eu vou apresentar para vocês, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, um pouquinho da carreira dos nossos convidados. A Renata é gerente de talentos da Algar Farming, possui formação em administração de empresas pela Uniub, pós-graduação em finanças e planejamento empresarial pela UFO e MBA em gestão estratégica de pessoas pela FGV. O Marcelo Prado é engenheiro agrônomo, formado pela Unesp e mestre em gestão empresarial pela Unitri. Possui especialização em parcerias e alianças, liderança e trabalhos em equipe pela Universidade Central da Flórida, estratégia e gestão de negócios pela Universidade de Harvard e aperfeiçoamento em gestão pelas universidades de Kingston em Holland. É isso mesmo, Marcelo? É isso mesmo. Na Europa. Em 1999, fundou a M Prado Consultoria Empresarial. Além de empresário, também é conferencista e conselheiro credenciado do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Hoje nós vamos aprender muito com esses convidados e vamos começar falando sobre a importância mesmo do cuidado com as pessoas, desse olhar para a gestão de pessoas, como que isso impacta nos resultados das organizações. Posso começar? Pode, as mulheres sempre na frente. Obrigada, Marcelo. Eu acho que isso é de extrema relevância, né? Hoje a gente tem vivido num mundo onde as pessoas têm perfis muito diferentes. Então, as empresas cuidar desse desenvolvimento das pessoas, de ter uma liderança humanizada, né? Então, como eu sou gestora da área de talentos humanos, aqui na Algar a gente fala talentos, não fala recursos, exatamente para poder valorizar as pessoas, é de extrema importância. Então, a empresa sozinha, o maior ativo dela são as pessoas. Então, cuidar disso, ter esse olhar para a humanização, né, líderes bem preparados, que estejam aí com esse olhar de fazer as pessoas se engajarem num propósito único da companhia, isso é muito importante e a gente precisa entender que isso traz resultado, né? Então, não adianta a gente falar de resultado, o objetivo das empresas é gerar lucro, mas não há lucro a qualquer custo, né? Então, a gente precisa respeitar as pessoas, fazer uma liderança assertiva, a gente precisa ter esse perfil de líderes que personaliza a sua liderança, né? Então, hoje a gente tem gerações diferentes, a diversidade ela tá aí, né? Então, eu tenho pessoas no time de gerações distintas que têm perfis diferentes, então se eu quiser colocar todo mundo dentro de um mesmo pacote, isso não vai funcionar. Então a gente precisa gerar essa conexão com as pessoas e fazer uma liderança cada vez mais próxima com o objetivo de gerar resultado, né? Então isso com certeza a gente tem essa expectativa de que um líder bem preparado, que uma empresa que olha para as pessoas, com certeza o resultado dela é muito melhor. Eu acredito que em plena era da tecnologia, da inteligência artificial, de tanta coisa nova que tem surgido, a importância das pessoas nunca esteve tão grande e tão acentuada. Por quê? Cada vez mais a gente percebe que são as pessoas que fazem a diferença, né? Então, aquelas organizações, aqueles líderes que sabem cuidar com carinho das pessoas, da equipe, do time, aquele líder que sabe praticar empatia, entender como que o seu colaborador gostaria de ser tratado, aquele líder que se preocupa em comunicar bem, de forma clara, para que todos entendam os objetivos, os propósitos, as estratégias da organização, é o líder que consegue extrair melhores resultados. E eu tenho o hábito de gostar de dar exemplos dos esportes,
porque quando você fala de esporte, o brasileiro é muito ligado em esporte e ele capta rapidamente. Por exemplo, a gente tem visto o Palmeiras, aquele time de futebol lá de São Paulo, que por coincidência é o meu time, ele tem um líder, um técnico, o Abel Ferreira, que é um grande líder que sabe motivar pessoas, aglutinar as pessoas em cima de um propósito único. E ele tem algumas filosofias que são muito importantes, que têm feito a diferença em um time que nos últimos 3 anos conquistou 10 títulos no futebol sul-americano. E uma coisa que ele fala muito lá é que todos por um. E que ninguém pode ser a estrela, porque o futebol é um esporte coletivo. Então, por exemplo, a empresa é da mesma forma, a empresa é uma entidade coletiva, nós não podemos ter estrelas. Estrelas nós vamos ter no mundo da música, no mundo da televisão e tal, mas no mundo empresarial nós precisamos de pessoas que saibam trabalhar em equipe, que saibam conviver, que saibam ser solidários, colaborativos e que tenham prazer em servir uns aos outros para que a equipe cresça e dê produtividade. E já puxando o gancho com o que vocês trouxeram, dessa visão sistêmica, né, de conjunto, de configuração relacional para o todo, a Renata trouxe o aspecto da questão das gerações, muitas gerações diferentes, né? Talvez nas últimas décadas que a gente tem visto isso dentro do ambiente corporativo, muitas gerações diferentes trabalhando em conjunto e cada vez mais a necessidade desse entendimento, dessa consciência do trabalho em conjunto para o resultado. Vocês podem falar um pouco sobre como que a gente desenvolve essa visão, essas habilidades, né, de conduzir, de empatia, a partir dessa visão do todo, né, e desse contato com tantas gerações diferentes dentro do mesmo ambiente? Posso começar agora, Renata? Fique à vontade. Então tá. Eu sou um baby boomer. Eu sou de uma geração onde eu fui educado para fazer o que precisava ser feito, gostando ou não. A geração Z hoje, os jovens, e a geração Y tem um vínculo muito forte com a felicidade, com estar bem na organização, estar contente, gostar de fazer aquilo que está fazendo. Então, você falou um negócio muito importante, muito interessante. As diferenças de idade e de gerações geram visões diferentes e expectativas diferentes em relação à organização, em relação aos desafios e assim por diante. Então, o líder que sabe utilizar bem o cérebro do lado direito ali, a inteligência emocional, para extrair de cada colaborador, independentemente da idade ou da geração que ele faz parte, o melhor, ele vai ser um líder vencedor. Então, no meu ponto de vista, uma coisa muito importante é o líder saber colocar as pessoas certas nos lugares certos, que parece uma frase muito óbvia, mas que a maior parte dos líderes não sabem fazer isso bem. E o segundo é extrair de cada um dos membros do time o que de melhor ele pode oferecer. Quando o líder consegue isso, a soma de tudo isso significa crescimento, evolução, alta produtividade e felicidade. Só complementando um pouquinho o que o Marcelo trouxe, eu concordo plenamente com o que ele disse e eu complemento no sentido de que não existe uma geração ou um perfil bom, outro ruim. Não quer dizer que
como o Marcelo foi criado para fazer o que tinha que ser feito, independente se estava feliz ou não com aquilo, isso é ruim, não é ruim. E também não quer dizer que essas novas gerações, que estão muito conectadas com propósito, com ser feliz, com fazer sentido, com qualidade de vida, né, com se importar com outras coisas, também esteja errado. O que a gente precisa é conseguir, eu acho que o grande desafio e a chave é você conseguir extrair o melhor de cada perfil, de cada geração. Então, quando você faz isso, conseguindo identificar e complementando, um ambiente criativo, um ambiente inovador, ele precisa ter gerações diferentes, porque senão vai ser todo mundo caminhando para um mesmo lado. A gente não consegue estabelecer resultados ou novas oportunidades, ou novos negócios de forma criativa, se você tem todo mundo pensando igual. Então, quando eu tenho perfis diferentes, eles se complementam. Então, o papel do líder, ele é muito importante nesse contexto, para ele conseguir extrair o que cada geração, o que cada pessoa tem de melhor, em prol de um resultado, né, cada vez mais diverso, mais inovador e melhor para a companhia, né? Então, no final do dia, a gente precisa saber complementar. E esse desafio que o Marcelo trouxe aqui de saber colocar a pessoa certa no lugar certo, a gente pensa que é fácil, mas não é fácil. Esse é um dos grandes desafios do líder, de identificar as potencialidades de cada pessoa e conseguir conectar ela com aquilo que faz mais sentido para aquele perfil. Então, eu vejo muito casos, né, o Marcelo talvez vai ver isso na carreira dele, de excelentes profissionais técnicos, que ele é tão bom e que as pessoas falam, nossa, eu vou promover ele para um líder. E talvez para aquela função de líder não faz sentido. Por quê? Não é porque ele é bom tecnicamente, ele pode seguir uma carreira especialista, ele pode seguir por outros caminhos, sendo um excelente profissional. Então, a gente identificar o perfil e não colocar todo mundo dentro de um mesmo pacote é de extrema importância. Então, o líder precisa saber desenvolver essas habilidades de fazer essa leitura de cenário, leitura de perfil. E como que a gente faz isso? Como que a gente prepara um líder para conseguir fazer essas leituras? É desenvolvendo, né? A gente precisa constantemente focar em desenvolver as nossas lideranças. Não adianta de nada a gente vai falar daqui a pouco de estratégia, se a gente não tem líderes bem preparados para conduzir. Ele é o maestro, né? Então, se ele não estiver bem preparado para conseguir conduzir, para conseguir alocar cada pessoa na posição adequada, não adianta. Então, a gente tem diversas formas de trazer isso, né? Então, processos de mentoria e coach, processos de treinamento, a gente tem uma academia de líder muito focada nisso. Então, a gente tem as hard soft skills, né? Então, eu falo muito que é o inverso, né? O hard é o comportamental, porque ele é muito difícil, né? Saber ter essa sensibilidade de ler o perfil e de conseguir conectar as pessoas no lugar certo, esse é o grande X da questão. Então, você tem que saber ter um time diverso e alocar aí as potencialidades de cada perfil para poder gerar um resultado positivo. E aqui, viu, se vocês me permitirem, eu queria só acrescentar um ponto. Os jovens que têm essa necessidade de felicidade e de se sentir bem muito grande, muitas vezes eles cometem o erro de achar que o gramado do vizinho é mais verde do que o dele, né? E eu tenho uma convicção comigo, que eu gosto de passar isso muito para as pessoas que são próximas a mim, que a felicidade, ela não está no outro, não está do outro lado da rua, nem na outra empresa, ou onde quer que seja. A felicidade, ela está dentro da gente. A gente é feliz porque a gente é bem resolvido com a gente mesmo, né? Então, o cônjuge, o colega de trabalho, o filho, o amigo, o vizinho, eles fazem parte desse ecossistema que pode impulsionar mais ou menos a sua realização, a sua felicidade. Mas a sua felicidade, ela nasce dentro de você. Então, se você souber se encontrar com você mesmo, vai ser muito mais fácil você ter prazer de trabalhar, você ter prazer de enxergar coisas interessantes no seu trabalho, nos seus desafios, nos seus problemas, porque a maior parte das pessoas hoje gostam muito de reclamar, de lamentar, de achar que na outra empresa é melhor. Não é assim.
problemas existem no casamento, existem no trabalho, existem na relação com os pais, com os irmãos, com a família. Problema tem em todo lugar. Só que encontrar um bom caminho, encontrar uma harmonia interior, ela depende muito mais de você próprio do que do sistema. Ouvindo vocês falarem tão bem sobre esse tema, né? Fica aqui para mim uma percepção de que é um processo de maturação e que ele é constante, né? Precisa de muita consistência para que esse processo de maturação aconteça, tanto individualmente, o profissional consigo, né, como o Marcelo está trazendo, quanto do ponto de vista de contexto, né? O contexto corporativo amadurecer para que essas pessoas possam encontrar os seus lugares dentro daquele contexto, naquele determinado momento de mercado ou da história daquela empresa. Eu uso um termo para isso que se chama gestão do intangível. Né, lidar com todas essas correlações intangíveis que impactam diretamente nos resultados. E enquanto eu fui ouvindo vocês falarem sobre essas diversidades, as diferenças de gerações, que criam contextos específicos para cada tipo de corporação, e também do ponto de vista do que o Marcelo trouxe, desse aspecto mais individual, de uma maturação individual, é importante a gente entender que são trabalhos diferentes, né? Uma coisa é a pessoa no lugar técnico, outra coisa é a pessoa no lugar de liderança. Seria certo a gente dizer que a pessoa no lugar de liderança, ela tem que estar disposta a sair desse estrelato, talvez, que o Marcelo trouxe, né, desse destaque que um profissional técnico consegue ter, para entrar num lugar de condução onde ela vai fazer com que outras pessoas se destaquem, com que outras pessoas estejam adequadas aos seus lugares, com que outras pessoas experimentem o melhor que aquele contexto pode oferecer? Olha, Tati, eu sempre falo que um líder ele não faz nada sozinho. Então ele precisa estar muito ali para fazer o time dele brilhar. Eu ouvi uma vez que a gente ter pessoas no nosso time que são melhores que nós, isso é o auge da liderança. Porque a gente de fato precisa. Eu tem determinados temas que eu, enquanto líder, talvez não domino, mas eu preciso ter pessoas na minha equipe que dominam. Então, a gente precisa muito, enquanto líder, sair, da minha visão, a gente precisa sair desse estrelato e a gente precisa fazer o nosso time brilhar. Porque são eles que estão ali no dia a dia fazendo as coisas acontecerem. Se eu não tiver, se o líder não tiver a sua equipe, ele sozinho, muito pouco ele vai conseguir fazer. Porque tem essa ilusão, não tem? De que o cargo tal ali, né? Aquele crachá ali com aquele cargo de liderança e etc. vai empoderar aquela pessoa, ela será o destaque. Quando, na verdade, ocupar uma cadeira de líder é ocupar uma grande cadeira de serviço pro todo, né? Pro grupo. E aí você está colocando um ponto muito interessante, porque esse perfil de líder estrela está fora de moda. Né? Isso aí eu diria que existiu há alguns anos atrás, mas hoje não cabe mais isso. Eu acho que os líderes mais queridos, mais respeitados, que obtêm os melhores resultados, são aqueles líderes que têm humildade, que sabem servir o colaborador, que sabe praticar empatia, que sabe ajudar quem não sabe, que tem o prazer de ouvir uma angústia do seu liderado, da sua equipe, que assim, então nos últimos anos nós tivemos uma mudança significativa nesses perfis. Então, o líder pavão, vaidoso, que quer ficar em evidência, que quer aparecer, esse aí ficou para trás. Eu acho que a gente vive uma era de conhecimento, onde as pessoas estão ficando cada vez mais bem preparadas e eles querem ser liderados por pessoas que têm essência. E dentro desse novo contexto, Marcelo, quais são as práticas, as melhores práticas que vocês têm visto para a gestão de pessoas nesse momento? Eu acredito que são várias coisas, né? Eu acho que um ponto muito importante que o líder precisa ter é integridade, né? Ele tem que passar para o time integridade, ele tem que praticar aquilo que ele fala,
né? Porque tem uns aí que falam uma coisa e praticam outras coisas, né? O líder tem que ser resiliente, porque ser líder em muitos momentos é enfrentar muitas dificuldades, é enfrentar momentos desfavoráveis e o líder precisa ter muita força interior para poder passar esse tipo de segurança para a equipe, né? Então, assim, eu diria que tem uma série de atributos. O líder precisa ser inovador, ele precisa estar todo dia querendo fazer coisas diferentes, até porque os clientes das empresas, eles estão mudando todos os dias, eles estão cada dia mais se tornando mais exigentes, né? Então, aquela organização que não tem o espírito de inovação, ela também sofre e perde competitividade. Complementando, eu vejo que o líder ele precisa estabelecer uma conexão muito forte com o seu time. E é diferente você se comunicar de você se conectar com o time. Então, esse processo de se conectar, ele é muito importante, até para conhecer o perfil que tem. E um líder de sucesso e que respeita as pessoas, ele dá autonomia para o time. Então, a gente precisa estabelecer processos onde você consiga colocar o seu liderado para talvez liderar um projeto, né, liderar algumas iniciativas. Dessa forma, você estabelece essa relação de confiança mútua. Então, você diz para ele que você confia no trabalho dele, você dá responsabilidades para ele, e isso desenvolve pessoas. Eu jamais vou desenvolver uma pessoa deixando ela fazendo a mesma coisa sempre, e sempre checando, e sempre acompanhando. Então, você precisa caminhar nesse processo de confiança entre você e o seu liderado. Então, eu vejo que isso saiu muito de moda, como o Marcelo falou, que é o líder que sempre precisa estar à frente de tudo. Então, coloque o seu liderado para liderar um projeto, coloque ele para apresentar aquele projeto que ele conduziu. Isso é importante, isso valoriza, isso reconhece. E quando a pessoa se sente valorizada e reconhecida, você pode ter certeza que o resultado dela e o comprometimento dela com o seu propósito, com a empresa, com a companhia, é extremamente diferente, é muito melhor. Então, isso são pequenas atitudes, isso não gasta, né? Isso não exige grandes investimentos, isso exige dedicação e conexão, né? Para você saber de que forma que você pode estabelecer esse processo de autonomia com responsabilidade. Isso, inclusive, é um dos nossos comportamentos no atributo da cultura Algar. Isso é muito importante, a gente precisa praticar isso no dia a dia, porque isso faz as pessoas crescerem, enxergar oportunidades e as suas próprias potencialidades e gerar um processo de autoconfiança também, que é de extrema importância. Então, eu vejo que são pequenas coisas e pequenas atitudes que no final não são pequenas, né? São grandes coisas e que trazem grandes resultados. É uma cultura, né, que é construída, então, dentro da organização, de continuidade, de consistência, de frequência, né, para que isso possa de fato consolidar dentro da estrutura, né, essa maturação possa acontecer. E maturidade não tem a ver com idade, né? É bom a gente reforçar, porque a gente tem pessoas, quando a gente fala de novo dessa questão da diversidade, maturidade não tem de fato a ver com idade. Tem muito a ver com o nível de comprometimento, com o nível de responsabilidade e o quanto você expõe essa pessoa a praticar, né? Então, às vezes, uma pessoa tão jovem já teve oportunidade, já teve presentes de líderes que, né? Eu estava ouvindo um podcast que responsabilidades, projetos, são presentes que a gente recebe na nossa carreira para a gente conduzir e aprender. Então, eu acho que isso tem tudo a ver. A quantidade e a qualidade de experiências faz a diferença na maturação, né? Totalmente. Não necessariamente a idade, mas o quanto nós fomos expostos a experiências diferentes, a movimentos diferentes e superamos, né? Esses movimentos nos amadurecem. Bom demais, gente. Vamos falar um pouquinho sobre o ponto de vista estratégico da gestão de pessoas? Como é que vocês recomendam o olhar para a gestão de pessoas dentro da estratégia corporativa? Eu acredito que muitas organizações dizem nos seus discursos e nas suas apresentações que o ser humano é estratégico, é importante, mas é muito importante também que a
prática no dia a dia espelhe o que está escrito lá nas declarações que a empresa faz para o mercado, né? Então, isso é fundamental. Agora, as organizações que plenamente têm essa consciência da importância do ser humano, e eu tenho certeza que a Algar é uma delas, porque eu trabalhei aqui e eu sei quanto que o ser humano aqui tem valor e é importante. Eu acho que essas organizações que descobrem isso, isso faz uma diferença tremenda nos resultados e no futuro da organização. Então, quando você coloca o ser humano como peça estratégica no crescimento da organização, no desenvolvimento de novos negócios e assim por diante, você, quando o ser humano é valor central, a organização normalmente tem programas de capacitação muito robustos para preparar e fazer com que aquelas pessoas se tornem cada vez mais eficientes e mais produtivas, né? E quanto mais você se capacita, mais você descobre que você precisa aprender cada vez mais para você atingir a plenitude do que o mercado espera de você e o que a organização espera de você. Então, ao fazer isso, você constrói um ciclo virtuoso, positivo de desenvolvimento, né? Então, as organizações que descobrem isso, que passam a praticar isso na plenitude, elas vão percebendo que os números começam a aparecer lá nos balanços, na rentabilidade, na diminuição do desperdício, na redução de custos, porque quando o ser humano, o trabalhador, ele está comprometido com a causa e ele é bem treinado, bem preparado, a organização se comunica bem com ele está alinhado com toda a estratégia, com todo o propósito da organização, você passa a ter um momento de muita prosperidade e muito desenvolvimento, porque o que a gente mais vê por aí é todo mundo remando, mas uns remam para a direita, outro para a esquerda, outro para frente, outro para trás, e o barco não sai do lugar, né? Agora, aquelas organizações que conseguem sincronizar ali toda a equipe para todo mundo remar no mesmo sentido, na mesma direção, conseguem resultados impressionantes de eficiência, de produtividade e de lucratividade. Quando a gente fala de estratégia, a gente vê muito a estratégia na alta liderança, né? Então, a alta liderança define a estratégia, a alta liderança fala sobre estratégia, comunica a estratégia entre eles, mas para essa estratégia ser executada, precisa das pessoas. Então, como o Marcelo falou, a gente precisa remar todo mundo no mesmo sentido. Mas de que forma que eu vou remar para um sentido se eu desconheço esse sentido? Então, um grande desafio que a gente tem é da comunicação. E sempre que a gente fala sobre comunicação, é importante a gente falar que essa comunicação ela precisa chegar até aquela pessoa que faz o cafezinho e ela entender a importância do cafezinho que ela faz para a gente chegar no resultado estratégico da empresa. Então, todo mundo tem um papel extremamente relevante e importante dentro da estratégia da companhia. Só que a gente precisa demonstrar para aquelas pessoas e fazer ela enxergar o valor que aquela pequena atividade, falando aqui do setor do agronegócio, aquele cara que está ali regulando uma plantadeira, aquele cara que está ali descarregando um caminhão de defensivo, a importância que ele tem para a última linha do resultado. Então, se a gente não comunica e não conecta essas pessoas com esse objetivo central da companhia, eu ouso dizer que de nada adianta você ter uma estratégia bem definida, olhando riscos, fazendo gestão, olhando para a inovação, se você não consegue trazer as pessoas que precisam executar essa estratégia
para a mesa. Então, você precisa, de fato, né? A estratégia é extremamente importante, é importante a gente olhar para isso, é importante a gente construir uma estratégia bem alinhada, bem definida, mas mais importante do que isso é dar clareza para todo mundo do que é a estratégia da companhia, onde estamos, para onde vamos, de que forma que a gente vai chegar lá, qual que é o nosso objetivo principal, porque aí todo mundo se conecta com aquele objetivo único e rema em uma mesma direção, porque senão você fica tendo esforços né, distintos ali, um pensa de uma forma, outro pensa de outra forma, e o grande desafio é você conseguir conectar todo mundo com essa estratégia. Então, a estratégia é extremamente importante, mas ela precisa sair da autogestão e ir para todo o corpo da companhia. A estratégia é serviço do pertencimento verdadeiro, né? Um pertencimento na prática. Exatamente. Acontecendo, né? Muito legal. Eu vou aproveitar que vocês me contaram aqui umas informações nos bastidores. A Renata estava me contando que vocês têm parceria com a M Prado no desenvolvimento de líderes, né? E o Marcelo contou pra gente que já trabalhou aqui na Algar. Então, eu vou sair um pouquinho do roteiro. Vou fazer uma pergunta para vocês que é a seguinte. Renata, o que você pode contar pra gente de algum aprendizado importante que você teve com o pessoal da M Prado em relação à gestão de pessoas, em relação a esse desenvolvimento? Conta pra gente alguma história, algum fato, algum aprendizado importante. Legal, muito bacana. A M Prado ela já está no 2º ano, se não me engano, conduzindo, né, um dos nossos projetos na Algar Farm, que é a Academia de Líderes. E a gente já está com algumas turmas aí bem estabelecidas e é muito legal. Ontem mesmo a gente estava em uma reunião de planejamento e aí a gente estava falando sobre resultado, que a gente precisa conhecer o resultado. E aí um dos nossos líderes falou, isso aqui já passou, a gente precisa ter o resultado em tempo real. A Inês é morta. E aí é legal porque o que eu vejo de grande valia da M Prado é porque ela se conecta muito com o nosso jeito de ser, com a simplicidade, né? Com o nosso setor. Então, o Marcelo, ele é um cara que está no mundo do agronegócio e a gente escolheu eles especialmente por isso, porque eles falam a nossa língua. Então, quando eu vejo, isso é algo muito pequeno, mas é algo que você observa que a forma de conduzir um processo de treinamento, ela não precisa ser sofisticada, eu não preciso ficar usando termos em inglês, e essa simplicidade eu acho que se conecta muito. Então, assim, a gente tem essa simplicidade, eu vejo que esses aprendizados, eles são muito importantes para nós, e a forma como isso fixa, não adianta de nada, eu valorizo muito todas as formações que a gente faz, mas quando a gente consegue de fato se conectar com a nossa simplicidade, com o nosso propósito de sermos do mesmo setor, isso aí enriquece muito o nosso projeto. Por isso que essa parceria ela já é duradoura e a gente tem aí outros projetos na mesa para poder conduzir com o time da M Prado. Então a gente tem feito uma dobradinha muito legal e por eles também já terem passado, Marcelo, com essa essência do Grupo Algar, esse olhar para as pessoas é muito importante, a gente não abre mão disso. Então, a gente sempre traz que o líder precisa ter um olhar estratégico, mas ele precisa olhar para as pessoas, que ele precisa pensar em resultado, mas ele não é a qualquer custo. Então, isso se conecta muito. Então, eu vejo que o nosso maior aprendizado é porque a gente conecta muito o propósito das duas empresas, né? Então, a gente tem uma essência, ao meu ver, muito parecida. Eu não sei se o Marcelo tem a mesma percepção, mas para nós o que enriquece muito é isso. Eu concordo plenamente e quero contar uma historinha interessante aqui a respeito disso. Quando nós montamos a consultoria, a gente tinha vontade de ser uma empresa de primeiro mundo com sede no interior, né, aqui em Uberlândia. E a primeira iniciativa nossa foi colocar todo mundo de terno azul marinho e com pasta executiva para ir nos clientes. Eu me lembro muito bem que nós fomos a uma reunião no Banco Real e nós fomos lá oferecer um serviço. O Banco Real nem existe mais, hoje foi comprado pelo Santander, né? E nós fomos oferecer um serviço lá na época que a gente queria ajudar o banco a gerenciar o relacionamento com os agricultores. E nós fizemos uma apresentação e a hora que nós saímos eu falei para um dos meus sócios, fiquei com a sensação que o diretor do banco achou a gente caipira. E ele falou, você achou? Eu falei, eu achei. Bom,
Falei, mas nós estamos de terno, zumarinho, chique aqui e tal. Mas caipira falou, não, é nosso jeito de falar, nosso jeito de ser. A gente é caipira, a gente não tem jeito. Você pode pôr a roupa que for, você é do interior, você tem sotaque, né? Ok, aí nós chegamos no aeroporto para pegar o avião aqui para Uberlândia e a Latam, naquela época chamava TAM, e ela entregava uma revista da semana para a gente ler e tal. E na capa da revista estava escrito: o Brasil que dá certo está no interior. É o Brasil do agronegócio, é o Brasil de Lucas do Rio Verde, é o Brasil de Petrolina, de Uberlândia, de Chapecó, de Londrina, né? E aí a hora que nós vimos aquilo na manchete, eu falei, bom, tá aqui a solução. Nós temos que tirar o terno azumarim, nós temos que assumir o nosso lado interiorano, o nosso lado caipira, e vai ser isso que vai fazer a diferença. Porque o agro está no interior, isso é uma história de 25 anos atrás. O agro está no interior, o Brasil que cresce está no interior, e nós temos que ser nós mesmos, com a nossa simplicidade, sem falar palavras em inglês, porque tem muitas consultorias que, para quererem demonstrar conhecimento, falam 4 palavras, 2 ou 3 em inglês, e o público do agro não gosta disso. Não é que o público agro não entende, é que o público agro não gosta. Então, o agro é simples, o agro é autêntico, e quem souber entender isso, vai crescer junto com o agro. Marcelo, conta pra gente, agora do seu lado, né? O que a experiência de trabalhar lá atrás no Grupo Algar te trouxe? Tem algo que você carrega junto com você até hoje? Algum aprendizado, alguma história? Muita coisa. Eu tive o privilégio de receber uma homenagem como empresário do ano lá da CIUB, no evento do Top Farmers, e eu tive a honra de receber o meu prêmio da mão do Dr. Luiz Alberto Garcia. E fiquei muito emocionado e eu disse para ele que tudo que eu sou, tudo que eu sei, eu devo ao Grupo Algar. Porque eu fiquei 21 anos aqui, eu comecei do zero, eu fui o primeiro funcionário da área agro, eu fui o primeiro engenheiro agrônomo, e então assim, eu tive uma carreira bastante de crescimento muito rápido, eu tive muitas oportunidades, fiz cursos no mundo inteiro, conheci mais de 50 países trabalhando na Algar, fiz cursos nas principais universidades, convivi com as principais consultorias, tinha a oportunidade de ir nos maiores congressos, seja onde for, porque a Algar sempre acreditou que ela precisava ter pessoas bem preparadas, bem condicionadas em termos de conhecimento e tecnologia, para que a gente pudesse construir os resultados, né? Então, assim, a palavra certa é eternamente grato ao Grupo Algar. Tenho muito orgulho de ter trabalhado aqui, de ter feito parte dessa família. A minha esposa, a Camila, também trabalhou aqui e hoje nós estávamos no almoço falando isso. Que gratidão que nós temos por ter feito parte da família Algar. Quanto que nós evoluímos e quanto que nós aprendemos aqui. Então, nós somos muito gratos a isso. E eu tenho muitas recordações que eu poderia fazer aqui uns 30 podcasts aqui para contar histórias muito interessantes, mas assim, isso está guardado no meu coração e são lembranças e momentos mágicos que eu passei aqui. Que coisa boa, que lindo ouvir vocês. Antes da gente ir para a próxima pergunta, eu quero convidar as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo a deixarem nos comentários mais histórias que vocês queiram ouvir, mais perguntas a respeito desse tema, que nós vamos ter o maior prazer de responder vocês, tá bom? Renata trouxe um aspecto que eu achei muito interessante e que a gente vê muito dentro dos mercados hoje, que é a briga entre O e E, né? Resultado e pessoas. Muitas empresas ficam no ou.
Ou a gente cuida das pessoas, ou a gente cuida dos resultados. E isso cria uma balança, né? Então, cuidamos das pessoas, cuidamos das pessoas, cuidamos das pessoas, os resultados começam, às vezes, a descer. Tem esse medo de ter uma perda ali em algum resultado, ou cuida demais dos resultados e as pessoas começam a adoecer. Como é que é possível a gente chegar mais perto desse E? Pessoas e resultados, porque esse é, na verdade, o trabalho, né? As pessoas estarem felizes dentro das organizações e fazendo o que precisa ser feito e gerando resultados, não só para as organizações, mas para elas também. Como é que a gente pode fortalecer o E ao invés do OU? Na minha percepção, o OU, ele tem uma vida útil muito pequena. Porque se você ou cuida de pessoas ou cuida de resultados, se você só olha para o lado das pessoas sem pensar em como fazê-las trazer resultados, a empresa ela não fica sustentável financeiramente falando, e o objetivo das companhias é trazer resultado e lucro. Se você só pensa para o resultado e não olha para as pessoas, são as pessoas que fazem o resultado acontecer. Então, a gente precisa, isso para mim é uma necessidade, encontrar o resultado e pessoas. De que forma que a gente faz isso? Na minha visão, é sabendo a importância e conhecendo a importância que as pessoas têm para alcançar o resultado da companhia. Isso, para mim, é indiscutível. Então, sempre que a gente vai falar, assim como a gente falou anteriormente, de estratégia, as pessoas precisam estar no centro, porque são elas que vão conduzir, são elas que vão fazer o resultado acontecer. Então, o primeiro passo, para mim, é entender a importância que as pessoas têm dentro do contexto do negócio. Então, se a gente não tem essa visibilidade da importância e a gente não reconhece as pessoas como o ativo mais importante da companhia, esse E ele vai se tornando um OU. E, num segundo momento, é fazer as pessoas entenderem, eu já falei disso aqui, mas eu acho que isso faz a gente encontrar esse E, a importância que elas têm para gerar o resultado da companhia. Então, elas precisam se sentir importantes e precisam se sentir parte desse resultado e saber a importância de que aquela atividade dela, o conjunto de pequenas atividades geram um todo. Então, não é só o presidente da companhia, só a diretoria da companhia, só a alta gestão da companhia que é importante. Se sai, eu falo muito dentro da minha área, se eu sair amanhã, a área roda. Agora, se eu ficar sozinha e o meu time todo sair, eu com certeza não consigo fazer tudo que eles fazem. Então, as pessoas precisam saber o valor e a importância que elas têm dentro desse processo de gerar o resultado. E mais do que isso, as pessoas precisam ser reconhecidas pelo resultado que elas geram. Então, a gente precisa remunerar as pessoas de forma a reconhecer o resultado delas. A gente precisa valorizar, porque não é só dinheiro, não é só remuneração. Então, a gente precisa reconhecer as habilidades, as potencialidades, e aí você consegue conectar as pessoas para que elas gerem resultado para a empresa e a empresa se conectar que as pessoas são o fator que vai fazer aquele resultado ser alcançado. Então, para mim, para a gente chegar no E, é ter essa consciência de ambas as partes. Eu concordo com a Renata e eu gosto de dizer sempre uma frase que uma empresa, ela não é uma instituição de caridade, né? A empresa, ela existe porque ela tem propósito, ela tem uma razão de ser, ela tem missão, visão, mas ela precisa entregar resultados, né? E eu acho que cuidar das pessoas ou cuidar do resultado é uma grande bobagem que qualquer gestor ou líder pode pensar se ele achar que ele pode fazer só uma coisa ou outra. Não, ele tem que cuidar dos resultados e ele tem que cuidar das pessoas. Porque é com pessoas engajadas, com pessoas treinadas, motivadas, alinhadas com o propósito da organização, é que ele vai alcançar os resultados, né? Então, eu acho que o líder que ficar com esse pensamento que é uma coisa ou outra, ele vai perder o emprego ou ele vai desaparecer do mercado, porque nós precisamos entregar os resultados e cuidar com carinho das pessoas. Marcelo, te ouvindo, ficou muito forte aqui para mim
a questão da essência, da verdade, dos valores, que é algo que você traz na sua fala, né? Compartilha com a gente alguma verdade profunda que você carrega, que te inspira e que você pode deixar como uma mensagem aqui para quem está nos ouvindo. Eu acredito que a primeira verdade é: seja você sempre. Seja na relação com os seus filhos, com seu marido, com sua esposa, com seus amigos, com os seus funcionários, com a sua equipe. Em alguns momentos, a gente percebe que líderes incorporam determinados personagens e isso não funciona. Na minha opinião, você precisa ser verdadeiro, você tem que praticar a sua essência. Agora, não significa que você não tenha que buscar sempre ser melhor, né? A gente precisa a cada dia evoluir como cidadão, como ser humano, como pai, como filho, como marido, como esposa, como funcionário. Então é o seguinte, a busca contínua pela evolução é fundamental. E a evolução a gente alcança através de reflexões, de estudos, de cursos, de leitura de livros, de leituras de notícias, de podcasts, de uma série de coisas. Agora, é importante que você que está nos assistindo tenha sempre o espírito: eu quero ser melhor a cada dia, né? Então, se a pessoa tiver isso dentro do coração e dentro da mente, e ela for sempre verdadeira, eu tenho certeza que ela vai ter condições de ter uma proximidade muito maior com todos que lhe cercam, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E ao ser autêntico, verdadeiro e buscar a cada dia a evolução, você vai perceber que os seus relacionamentos vão melhorar, que a sua geração de resultado vai ser intensificada e que coisas boas vão começar a acontecer no seu caminho. Então, busque a melhoria contínua, seja verdadeiro, resiliente e coloque coisa boa no coração. Deseje sempre para o próximo e para os seus pares, para os seus amigos, para os seus colaboradores o melhor. Porque se você construir isso dentro do seu coração, você vai esparramar isso no ambiente das pessoas que te cercam. E você vai ver que muita coisa boa vai acontecer no seu caminho. Obrigada. Renata, te ouvindo falar, todas as vezes que você fala sobre esse assunto aqui com a gente, abre um sorrisão, né? Dá para sentir na sua voz o quanto você ama o que faz, né? Com a gestão de pessoas, dentro dessa área que você atua. Conta pra gente o que mais te inspira, que você possa compartilhar com quem está nos assistindo, para inspirar também as pessoas. Eu tenho uma máxima comigo, que é: seja feliz fazendo o seu melhor. Por que seja feliz? Você falou do sorriso no rosto e eu tenho isso como uma premissa, eu olho muito para isso. As pessoas têm uma tendência a viver no modo automático e isso é muito ruim para o ser humano. Quando a gente liga o modo automático, a gente não consegue enxergar a felicidade nas pequenas coisas, nas pequenas conquistas, e eu falo que as pequenas conquistas que a gente tem no dia a dia e as pequenas felicidades que a gente tem, seja ela de você pegar um semáforo aberto, nossa, que bom, de você ter um café na mesa, de você ter um alimento, de você fazer aquilo que você gosta e fazer o seu melhor, isso para mim é indispensável. Eu sempre tive, na minha vida como um todo, acho que isso é minha essência mesmo, esse senso de cuidado, de olhar para as pessoas, para o ser humano. Então hoje eu consigo conectar isso com a minha profissão, porque na minha cadeira eu consigo muito ter esse olhar. Então eu sou essa pessoa feliz com o que faz, porque o que eu faço me conecta com a minha essência e com o meu propósito. Então eu falo que as pessoas precisam buscar isso. A gente precisa acordar feliz todos os dias, sabendo que a gente está fazendo o nosso melhor e que o nosso melhor pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então eu penso muito de que forma que eu posso contribuir com o outro.
sendo feliz fazendo isso, porque isso é a minha essência. Então, se eu puder deixar uma dica para as pessoas, sempre faça essa reflexão. Você é feliz? E seja em todos os aspectos da vida, seja na sua família, no seu relacionamento, na sua profissão, com o seu ciclo de amizades, com o esporte que você pratica. A gente tem que buscar, no final do dia, o que a gente quer na vida, né? Ser feliz. Então, a gente precisa não ter a felicidade como o fim, e sim como o meio. Então, eu preciso ser feliz nas pequenas coisas. E, com certeza, essa felicidade, esse amor pelo que você faz, sem sombra de dúvidas, você alcança resultados muito melhores. Então, eu vejo que a felicidade me motiva. Então, eu sou feliz no meu trabalho, eu sou feliz com o que eu faço, eu sou feliz com o que eu posso fazer pelo outro, e eu sou muito feliz com as oportunidades que eu tenho e que o Grupo Algar me proporcionou e me proporciona. Eu tenho 14 anos de empresa, então eu tive oportunidades de viver muitas coisas legais, de construir muitas coisas através do meu trabalho, e isso para mim não é pesado, isso para mim é leve, e isso precisa ser olhado. A gente precisa, independente da geração, a gente precisa olhar para isso, porque isso é a nossa maior importância, né? Ser feliz com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente faz, nas pequenas coisas e nas grandes coisas também. Que bom, existe, né? Muita gente feliz trabalhando, empresas investindo em qualidade de vida de verdade para as pessoas, para os seus contextos, gestão de pessoas real, né? E é muito bom que mais gente tenha acesso a isso. Que delícia ouvir vocês, que inspirador. Ficaríamos horas e horas e horas. Espero que tenhamos mais oportunidades de nos encontrar para aprender mais com vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Viu? Eu que agradeço, e foi um prazer estar aqui dentro do conceito da Renata, né, de estar sempre feliz. Eu estava aqui me divertindo, tá? Então foi um prazer estar aqui com vocês, e sempre que precisarem, contem comigo. Muito obrigada pela oportunidade de falar desse tema, é sempre muito bom, e compartilhar essa cadeira aqui com o Marcelo, que é uma grande inspiração para mim também, foi muito bacana. Então, muito obrigada por essa oportunidade e obrigada pela parceria, Marcelo. Eu que agradeço, Renata. Nós agradecemos muito. Esse foi mais um episódio do AlgarCast. A gente se vê no próximo.